Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e hoje eu venho com mais uma videoaula de filosofia. Hoje o nosso tema 3 da apostila volume 2 do segundo ano do ensino médio. Bom, o nosso tema de hoje é felicidade. O que é isso? Onde encontro? Como usar? Bom, então, como vocês veem, hoje o nosso tema é a felicidade. E aqui, como pano de fundo para essa videoaula, vocês podem ver uma imagem dos antigos, uma pintura, né, retratando aí os antigos gregos e romanos, exposto aí ao lazer, né, ao ócio, ao tempo livre. E aqui a gente vê também uma alusão, né, à expressão mar de rosas. Vocês estão vendo, né, todas essas pétalas, que a expressão, como a gente muito usa no nosso cotidiano, significa perfeição, né? Significa uma felicidade plena. Bom, então tendo isso em mente, vamos ver o que é um pouco dessa felicidade. Aqui nós temos uma citação da própria apostila. Bom, vamos ler. A felicidade encontra-se mais naquilo que o ser humano faz de si próprio e menos do que consegue alcançar com os bens materiais ou o sucesso. Não se veja aqui a acusação de que o rico não pode ser feliz, nem o elogio ao despojamento ou à pobreza. Queremos dizer que, no primeiro caso, apenas as posses não nos tornam felizes, porque a riqueza nunca é um bem em si, mas um meio para nos propiciar outras coisas. Bom, então vejamos essa passagem, né? O que ela nos diz? Ela está querendo nos dizer que a felicidade ela não pode ser encontrada e almejada nos bens materiais, porque ela vai muito além disso. A felicidade ela se encontra, né, na alma, no espírito humano. E a riqueza, né, como diz aqui na citação, ela pode ser um meio para nos propiciar sensações, o ócio, né, o tempo livre, mas ela como um bem em si, ela não essa felicidade, né, ela não é esse bem supremo que a gente tanto procura, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, nesse contexto de felicidade, nós temos um conceito muito importante que é a eudaimonia. A eudaimonia é um conceito aristotélico que exprime ações humanas direcionadas para o bem comum e o bem supremo, que podem ser traduzidos também como felicidade, né? Então, a eudaimonia, esse conceito aristotélico, também é conhecido como felicidade. E é esse bem comum, esse bem supremo, que não está, né, nem em coisas materiais, mas sim na alma humana, né, nas ações humanas. Bom, um outro conceito também muito importante para a gente entender um pouco, né, dessa felicidade que é tratada na filosofia é o hedonismo, né? O hedonismo ela é uma doutrina filosófica desse modo de vida, né, que busca felicidade, mas que é uma felicidade racional, que é baseada na moderação, né? Os prazeres, eles são tidos em conta no hedonismo, mas sempre com moderação, né, com a justa medida. Bom, então, voltando aqui para Aristóteles, né, a eudaimonia, a felicidade ela não é um estado permanente, pois toda vida humana possui intempéries, frustrações. Então, a felicidade ela não pode ser vista, né, ou pensada como algo constante, né, porque toda vida humana ela tem a participação de frustrações, né? Então, a felicidade ela é construída com pequenos momentos, né, de prazeres, de alegrias. E a felicidade ela não se dá, então, apenas por momentos de satisfação, né? Ela é encontrada também na polis, que é a comunidade, né, a antiga comunidade grega. E é nessa polis que nós podemos compartilhar, criar laços de amor, de amizade e de erotismo, né? Bom, vamos passando aqui. Vamos ver aqui nas próprias palavras do Aristóteles o que ele diz, né, sobre a felicidade. Ora, é esse o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. É ela procurada sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa.
ao passo que a honra, ao prazer, à razão e a todas as virtudes nós, de fato, escolhemos por si mesmos, mas também os escolhemos no interesse da felicidade, pensando que a posse deles nos tornará felizes. A felicidade, todavia, ninguém a escolhe, tendo em vista algum desses, nem, em geral, qualquer coisa que não seja ela própria. Bom, então aqui nós temos uma passagem da obra Ética Nicômaco, em que o Aristóteles está falando um pouco, né, dessa felicidade, a eudaimonia, que ela é um conceito, é uma construção, né? Essa felicidade é uma construção e ela, apesar de ser procurada por si mesma, ela, ao passo disso, ela se encontra, né, na razão, em alguns prazeres e virtudes em que nós construímos, né? E que esse bem supremo, né, esse bem comum, ele se encontra, então, nesses momentos de compartilhamento, né, e que estão inseridos na polis. A felicidade, ela também pode ser entendida a partir da autonomia de decisão. Não há eudaimonia, né, felicidade na condição de prisão, apenas na condição de liberdade. Porque apenas a liberdade nos permite que nós tomemos decisões para o presente e para o futuro, né? Então, essa liberdade, essa autonomia de decisão, ela nos dá expressão, pensamento, né? Nos permite fugir dos padrões e rótulos que nos são impostos por terceiros, né? Pela sociedade. Então, essas questões, elas estão aí no campo da ética, porque trata dessas escolhas morais, como vocês viram, o título da obra de Aristóteles também é Ética, né? Ética Nicômaco. Bom, então, vendo um pouquinho dessa felicidade para a filosofia, temos agora as atividades, que são encontradas no PET 2, na página 124. A primeira, o que significa ser feliz? Explique. Então, você pode explicar essa felicidade a partir desses conceitos, né, vistos hoje, que é o conceito de eudaimonia e o conceito de hedonismo, né, a nossa corrente filosófica hedonista. Bom, a 2. O homem é só um laço de relações, apenas as relações contam para o homem. Em que sentido a frase de Saint-Exupéry pode ser interpretada do ponto de vista da busca da felicidade, né? O Saint-Exupéry, para quem não conhece, ele é o escritor do Pequeno Príncipe, essa obra tão conhecida, e que trata, né, um pouquinho da felicidade, né, de como as pessoas veem a felicidade, e aqui vocês podem relacionar o que a gente viu dos conceitos filosóficos com essa frase. Terceira questão, uma questão da PUC. Vamos ver. Todos os dias, a qualquer hora, somos apresentados a novos produtos. O celular com funções incríveis, o automóvel anti-estresse, a geladeira que não só conserva os alimentos, mas também preserva o meio ambiente. Muitos, na verdade, são produtos inúteis, fabricados e anunciados para levar nosso dinheiro. Olhe sua volta. Quantas coisas em sua casa e em sua mesa de trabalho apenas ocupam espaço e mostram que, ao invés de ajudar, atrapalham sua rotina? E quantas são verdadeiramente úteis e necessárias? Feito esse inventário, escolha um ou mais objetos sem os que você acha que não poderia viver e desenvolva o seguinte tema de sua dissertação: um bem indispensável para uma vida confortável. Então aqui entra muito no que a gente disse sobre o hedonismo, né? Aquela corrente filosófica que busca a moderação, né? O necessário, uma felicidade racional. Então aqui, em contraposição a isso, né? A toda essa tecnologia, essa modernidade que nos apresenta coisas que parecem indispensáveis, né? Mas que não são, mas que são, né? Bom, então todos esses produtos, né? Façam uma pequena reflexão sobre quais são esses produtos, né, esses objetos que são indispensáveis para a nossa felicidade, e escreva um pequeno texto sobre isso. Quarta e última questão. Com o capitalismo de consumo, o hedonismo se impôs como um valor supremo e as satisfações mercantis como o caminho privilegiado da felicidade. Enquanto a cultura da vida cotidiana for dominada por esse sistema de referência, a menos que se enfrente um cataclismo ecológico ou econômico, a sociedade de hiperconsumo prosseguirá irresistivelmente em sua trajetória. Uma citação da obra A Felicidade Paradoxal.
A partir do trecho acima, escreva um texto sobre o que é necessário para ser feliz. Um detalhe: para compor a sua redação, leve em consideração o nosso atual e atípico contexto. Pandemia, quarentena, isolamento social, etc. Cadê a felicidade em meio a tudo isso? Ainda é possível ser feliz com essa treta toda? Bom, então aqui também faz parte do nosso pensamento hedonista, né? Esses valores moderados, né? Em contraposição com o que nos é apresentado nessa contemporaneidade, né? Esse super consumo, né? Esse consumo desenfreado que é visto como felicidade, né? Como que essas duas questões se contrapõem, né? E relacionem isso também com o contexto, né, de pandemia, de quarentena, como que a felicidade se insere nisso, né? Bom, por hoje é só, bons estudos para vocês e até mais.